Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao Por Dentro da Máquina, que é o canal do professor Heródoto Barbeiro. Professor, vamos lembrar um pouquinho da época que você era professor de cursinho? Ih, faz tanto tempo isso, meu. Faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Olha, a gente está lançando aqui no canal do Heródoto o Pergunte ao Heródoto Barbeiro. Você pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta ou também mandar no Instagram. Vira e mexe, a gente vai abrir uma caixinha de pergunta lá no Instagram e você pode fazer uma pergunta e o professor vai tentar responder aqui, certo, Heródoto? Ok. Quero responder que as perguntas serão explicativas e não opinativas. Oh, perfeito. Perfeito, não? Então, se você me perguntar sobre política, eu vou explicar, mas não vou opinar. Perfeitamente. Heródoto, agora para começar, tem uma pessoa lá no canal do Por Dentro da Máquina, aqui no Por Dentro da Máquina, né, que falou assim, poxa, tem uma coisa que eu fico às vezes tão desanimado, porque eu entro num canal desse com conteúdo tão bacana e tem tanto poucas views, tem poucos inscritos e tudo mais. Então, deixar um recado pro pessoal aqui, que é justamente para compartilhar esse canal para crescer, né? Então, deixar um like, deixar um comentário, se inscrever no canal e compartilhar aqui o conteúdo, porque com certeza é um conteúdo muito bacana que as pessoas podem aprender muita coisa. Agora tem uma pergunta aqui que mandaram que é o seguinte: o que é essa máquina que o Heródoto fala tanto? Olha, essa máquina é o Estado. Né? Quando eu falo Estado, é uma nação politicamente constituída. O Estado, normalmente, ele vive logicamente, com burocracia. Uma grande quantidade de pessoas que são burocratas. Burocratas são os caras que dirigem o Estado. E tem o pessoal também que é eleito para dirigir o Estado. E tem o pessoal que é nomeado para dirigir o Estado. Então, o Estado, que existe desde a antiguidade, desde a época, desde da Grécia, desde Roma, ele atingiu proporções colossais em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil. O Estado brasileiro é muito grande quando a gente pensa no volume de gasto que ele provoca. Então, quando a gente fala máquina e as engrenagens, são as pessoas, as instituições que trafegam dentro desse Estado. Por exemplo, vamos pegar o caso, por exemplo, que a gente já explicou aqui no nosso canal, vice-prefeito. Para que existe vice-prefeito? Porque se o prefeito morrer, o prefeito ficar resfriado, não é? Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: o prefeito morreu, o prefeito foi cassado, por que não faz uma nova eleição? Faz uma nova eleição, põe outro prefeito. São 5.600 prefeitos no país. Se você somar quantos assessores cada um desses prefeitos tem, eu nem sei quanto vai dar essa conta. Pergunta quantos carros oficiais tem. Pergunta quantos motoristas tem. Então isso é a máquina. E quem lubrifica a máquina e faz a máquina funcionar somos nós através do pagamento de imposto. Por isso é que eu chamo de máquina. Agora tem um comentário aqui que é interessante. O cara falou o seguinte: eu voto na direita, voto na esquerda, voto no centrão e nada dá certo. O que fazer, Heródoto? Olha, o que fazer é o seguinte, nós precisamos, no nosso país, nos educar politicamente. Agora, com o advento das redes sociais, inclusive essa nossa aqui é uma pequena contribuição, as pessoas têm que saber como é que as coisas funcionam. Se eu não sei como funciona, como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou opinar se eu não sei? Então, a esquerda, a direita, muita gente não sabe. Pergunta o pessoal, o que é esquerda? Olha, você vai ver as mais diversas, um dia eu posso responder, as mais diversas definições que você pode imaginar, de esquerda. Então as pessoas ficam meio perdidas. Agora, graças às redes sociais, as pessoas estão entendendo, estão aprendendo e estão procurando, então, dentro dessas teorias políticas, aquela que ele julga que possa ter uma visão de mundo melhor para o nosso país e para a nossa sociedade. Heródoto, recentemente, agora em 2022, nós tivemos as eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. E qual que é o sistema que a gente tem de eleições aqui no Brasil? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos é o voto distrital. No Brasil é o quê? Nos Estados Unidos é distrital, como você lembrou muito bem. Portugal também, na Espanha também, na Inglaterra também, no Reino Unido também, no Japão também. Agora aqui não, aqui o nosso voto é proporcional apenas. Então, para você mora numa cidade, tem eleição para vereador. O que o cara faz? Ele vai em cada bairro da cidade e pega um pouquinho de voto de cada bairro. Soma os votos, se elege vereador. Você não sabe quem é, você nunca vai ver esse cara. Ele não tem compromisso com você, ele vai ficar 4 anos recebendo lá na Câmara Municipal. Trabalha pouquíssimo, por isso eu chamo esse pessoal de Barnabé, eles ficam bravos, mas é um verdadeiro Barnabé, porque nós não temos ascendência sobre ele. Como é que nós resolveríamos isso?
você lembrou, voto distrital. Pega a cidade de São Paulo como exemplo, tem 55 vereadores. 55 vereadores. Divide a cidade em 55 distritos. Cada distrito elege um vereador. Aí a gente vai saber quem é o cara. Aí a gente vai encontrar o cara na padaria, na feira livre e tudo mais. Se a gente não mexer nisso, nós vamos continuar aparentemente sendo representados. Mas na prática, não. O voto distrital é mais para essa questão de vereador, Heródoto? Não. Como é que funciona? Porque eu acho que o pessoal tem muita dúvida a Por respeito exemplo, do voto distrital. o pessoal, Eu, por exemplo, não sei. Você tem uma ideia? O pessoal que ocupa o parlamento é o seguinte, não vamos confundir com a Câmara dos Comuns. O pessoal, o parlamento, não é. O parlamento da Inglaterra é formado pela Câmara dos Comuns, onde estão os deputados, e pela Câmara dos Lords. Então a Inglaterra é bicameral. Os Estados Unidos é bicameral. Tem o Senado e tem o Brasil é bicameral. Tem país que é unicameral. Mas nesse caso que eu estou citando, eles são bicameral. A França também é bicameral, também tem o Senado. Bom, então o que significa isso? Significa o seguinte, para eu eleger um deputado federal, que pode ser o primeiro-ministro do país, voto distrital. Ele vai ser eleito lá na base. Lá ele vai para a Câmara, lá ele faz parte de um partido político, né? E lá ele pode, se ele for chefe do partido político, ele pode se tornar primeiro-ministro. Heródoto, eu estou entendendo que essa questão do voto distrital seria muito importante para a gente. Aqui para a gente até conseguir crescer e cobrar melhor os nossos representantes. Como que a gente pode mudar isso, o nosso sistema eleitoral hoje, para voto distrital? Já existe projeto no Congresso Brasileiro para a adoção do voto distrital, só que o pessoal senta em cima. Por quê? Porque não interessa. Para com isso, certo? Eu quero fazer, eu sou deputado estadual, eu viajo o estado inteiro, pego uns votinhos em cada lugar, tenho um cabozinho eleitoral em cada lugar, me elejo e dou uma banana para vocês. E o federal é a mesma coisa. Então, por que não avança? Porque nós, cidadãos, não fazemos pressão em cima do... Quando eu falo pressão, é uma pressão cidadã, democrática, né? Nós temos que fazer pressão em cima dos atuais deputados e dos atuais senadores para levar à frente o projeto que está dormindo numa daquelas gavetas. Tem uma gaveta enorme, qualquer dia tem uma gaveta gigantesca de coisas que eles não querem aprovar e eles vão empurrando com a barriga para não falar outra parte do corpo. Heródoto, agora tem uma pergunta aqui que é o seguinte, o que é o fundão eleitoral? O fundão eleitoral é mais uma jabuticaba brasileira. Pergunta, quanto o povo americano dá para os partidos fazerem propaganda eleitoral nos Estados Unidos? 0. Nem um penny. Nem um dime. Moedinha. Nada. Aqui, os caras dizem, como não pode ter financiamento privado das empresas, porque tem corrupção, porque não sei o quê. Quem vai pagar o pato é o cidadão. Então criaram o tal do fundo eleitoral. Pegaram de nosso dinheiro, que a gente paga de imposto, tiraram lá 4 bilhões e 700 milhões de reais. 4 bilhões e 700 milhões de reais e deram na mão dos partidos. Aí os partidos gastaram a rolo. Então, é isso. Agora é o seguinte, o partido tinha que se manter pelas suas próprias pernas, Vai vender santinho lá ou estrelinha, ou qualquer coisinha lá no Viaduto do Chá. Camiseta, ou boné, lá em Ipanema, sei lá, ou chaveiro. lá em Pampulha, não é? Se vira, meu. Agora não. Os caras pegam o dinheiro para fazer campanha eleitoral, gastam o nosso dinheiro, e se elegem e depois dão uma banana para nós. Heródoto, obrigado pelos seus esclarecimentos. Agora, faz favor, hein? Daqui para frente me faz pergunta que eu sei. Vamos combinar antes. A gente combina antes. Combina. E olha, se você quer ter a sua pergunta aqui respondida, deixa aqui nos comentários ou manda uma pergunta lá no Instagram do Heródoto Barbeiro. É h.barbeiro. E a gente se vê no próximo episódio. Certo, Heródoto? Sou Joe.